Olá, eu sou a Sara Vieira e estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV Sissemug. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais. A educação financeira nunca foi tão essencial como nos últimos tempos, diante de inflação e juros altíssimos. E você tem duas opções diante desse cenário: ou você se educa financeiramente, ou vai viver uma vida pagando boleto e devendo no cheque especial. Nós queremos te ajudar a ter uma vida financeira saudável. Conheça Quero Money. Oi, pessoal! Mais um programa bem feliz. Muito obrigada, mais uma vez, por vocês estarem aqui conectados, coladinhos comigo. Mais um programa, a gente já está aí com 1 ano e pouco de programa e tem gente que está aqui toda sexta-feira comigo. Isso é muito bom. Eu fico muito feliz, lisonjeada realmente de ter a audiência de todos vocês. No programa de hoje, além de falarmos das principais notícias da última semana, as notícias que pararam a internet, que deu muito o que falar, nós falaremos também sobre o transtorno de personalidade borderline, ou o transtorno limítrofe. O que é isso? Quais são as causas? O que caracteriza esse transtorno? Pode acontecer com qualquer pessoa? Fica aí até o final que eu vou contar tudo para vocês. Então, lembrando sempre, já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e também se inscreva no meu canal Psicóloga Sara Vieira aqui no YouTube e no @psissaravieira no Instagram, ok? Depois da vinheta, então, vamos para o nosso news. Pessoal, eu queria começar o news de hoje perguntando para você, como está a sua alimentação? Você sabe que a preocupação com a alimentação não é somente para você manter aí um peso considerado saudável, livre de doenças, doenças orgânicas, físicas, mas também você sabia que os alimentos, eles são responsáveis por nossa saúde mental também, né? Além de todos os outros gatilhos, os alimentos também são importantes. Um francês, ele fez um estudo muito grande de psiconutrição e descobriu, então, que a alimentação pode evitar doenças mentais. Isso é muito interessante, né? Então, além de ajudar a lutar contra a depressão, na prevenção mesmo, a psiconutrição ajuda, ela faz com que o nosso corpo reaja bem a todos os outros estímulos que podem ser prejudiciais, aliás, que podem ser benéficos para a saúde mental, né? Reaja bem para os benefícios da saúde mental. E ela reage lutando contra os malefícios que alguns gatilhos podem trazer. Isso é muito interessante, uma vez que
nós falamos muito do quanto a alimentação é importante, mas quando se tem um estudo comprovado, né, científico, a gente consegue atrair mais a atenção das pessoas. Então, o psiquiatra francês Guillaume Fond, que atua no Hospital Universitário de Marselha, no sul da França, constatou que o tratamento com antidepressivos ou psicotrópicos era ineficaz em alguns casos. E por que em alguns casos, então, essas medicações não estavam funcionando? Ele começou a pesquisar e descobriu, nos anos 2000, a chamada psiconutrição. É uma ciência que estuda a influência da alimentação na saúde mental. Ela demonstra como o nosso microbiota, micro-organismos que vivem nos tecidos e fluidos humanos, principalmente no intestino, influenciam a saúde digestiva, a imunidade e o equilíbrio psíquico. É claro que a medicação que o psiquiatra passa não pode ser deixada de lado, mas é importante entender que só a medicação não é aliada a um estilo de vida alimentar mais saudável, de exercícios físicos, não tem tanto efeito quanto uma alimentação também aliada a esses outros, a uma mudança de vida, né, um estilo de vida totalmente novo. Nos estudos da psiconutrição, está demonstrado que a alimentação e os complementos alimentares, como o próprio nome já diz, complementam a ação dos antidepressivos. A ação dos dois juntos é mais eficaz do que separadamente. É isso que explica, então, esse psiquiatra. O que a gente precisa entender? Tudo que diz respeito às alterações no nosso intestino, elas influenciam totalmente o nosso cérebro. Todo o sistema gastrointestinal, estômago, intestino, o intestino é considerado nosso segundo cérebro, e todos eles mandam muitas informações cerebrais, e também muito do que nós temos de mal-estar físico no intestino é por conta de processos ou processamentos mentais, neurais. Então, nós precisamos nos atentar 100% à nossa alimentação. Se você precisava de um estudo científico, saiba que já existe desde 2000, e agora tem vindo à tona, porque nós estamos mais adeptos aí à ciência, a descobrir um pouco mais sobre o que os especialistas estão dizendo, ok? Essa notícia que eu acabei de ler para vocês saiu no UOL, então dentro de uma revista de bem-estar do UOL, ok? Bom, uma outra notícia que eu queria comentar com vocês foi colocada pela Cidade Verde, que é um canal eletrônico aí do Piauí, e é o transtorno do estresse pós-eleitoral. Olha que interessante isso. Quando você tem uma frustração política, vendo que o seu candidato escolhido não venceu, você pode ter um transtorno de estresse grave pós-eleição. Tem duas formas de você pensar sobre isso, né? Tem gente que olha para esses avanços na saúde mental e pensa, não tinha isso, agora tudo tem nome. Ou você pode pensar como uma pessoa que sabe da importância dos estudos, dos avanços científicos e falar, olha que bom que agora colocaram uma nomenclatura para isso. Então, realmente existe esse estresse muito grande, realmente pode ser um gatilho para algumas pessoas, né? Em 2018, muitos eleitores já sentiram isso, porque também foi uma eleição muito importante, né? Foi uma eleição muito concorrida, mas essa agora de 2022 é ainda mais, e por isso, essa luta aí de Lula e Jair Bolsonaro para vencer essas eleições e governar o nosso país nos próximos 4 anos tem sido muito intensa. Algumas pessoas já estão sentindo isso, até porque a gente já tem respostas aí, não da presidência, né, mas da bancada ali dos deputados. Parece que nunca teve tanto bolsonarista eleito, uma bancada de deputados de direita ou do PL, que é o partido do Bolsonaro, eleitos, foi muito grande, então algumas pessoas de esquerda já estão insatisfeitos, mas a gente ainda tem um segundo turno para decidir a presidência, e aí além da ansiedade, né, para essas eleições, tem o transtorno pós-eleição, que a gente precisa se preocupar. Olha aqui, então, os dados da Associação Americana de Psicologia. 81% dos adultos lá nos Estados Unidos reportaram em 2020 que o futuro político da nação era fonte significativa de estresse. Só que, isso é um estudo dos Estados Unidos, né, mas para a gente entender mais ou menos como funciona, numa grande massa. Em 2017, esse índice era de 66%. Então, em 3 anos, subiu aí
cerca aí de quase 20% no estresse, né, no índice de estresse dos americanos, dos norte-americanos, por conta das eleições, ok? É claro que, assim, essas emoções, elas são importantes, é muito interessante ver, essa eleição foi marcada, né, esse primeiro turno, por muitas pessoas que não votavam mais, mas que decidiram ir às urnas, tanto pessoas que não votavam porque justificavam, que não se importavam mais com isso, não se sentiam representadas, ou até por pessoas que não têm mais a obrigatoriedade do voto, como pessoas acima de 70 anos, ou abaixo de 18, mas que decidiram, então, exercer o direito aí à democracia e votar, certo? E o que a pessoa que está com estresse pós-eleitoral sente? Pode se manifestar como tensão física dos ombros por estresse, dores de cabeça, problemas gastrointestinais, como eu comentei na matéria anterior, né? Tudo que a nossa mente sente vai muito para o nosso sistema gastrointestinal. Medo, hipervigilância, ansiedade, preocupação extrema, isolamento social, insônia, raiva e depressão, além de obsessão com atualizações e notícias. Olha como isso é grave. Uma ansiedade desproporcional em relação à política pode ser interpretada pelo cérebro como uma reação de sobrevivência manifestada pelo medo extremo. Por essa razão, se a pessoa não se sente segura para sair de casa, se cala pelo receio, né, ou pelo medo de retaliação na sua própria casa ou na família, ou se sente perseguido por questões políticas de forma infundada, precisa buscar ajuda profissional, ok? Então, não é qualquer coisa, né? Tem muito bolsonarista e lulista que realmente se consideram muito fortes, assim, né? Que se sentem muito representados por esses políticos, né? Cada um no seu lado, e que teme muitas más notícias. Então, a possibilidade aí do seu candidato não ganhar pode fazer com que você sinta ansiedade, mas o fato, né, de fato saber que o seu candidato não venceu as eleições pode gerar, então, esse transtorno de estresse que é preocupante, que necessita e demanda ajuda médica, ajuda profissional, ajuda de um psicólogo, ok? Bom, e aí, gente, uma outra notícia bem interessante foi do Grupo Independente, que também é uma revista de notícias aí online, e ela disse que um psiquiatra chamado Rafael Moreno falou sobre o aumento da procura por atendimento especializado para a saúde mental depois da pandemia. E o número de pessoas que procuraram ajuda para a saúde mental está maior do que o número de pessoas com câncer. Tem muito mais pessoas adoecidas emocionalmente do que pessoas com câncer, que é uma doença orgânica, física, que é muito mais fácil de ser diagnosticada do que uma doença mental. É claro que a pandemia, né, só aumentou o número de diagnósticos, mas problemas de saúde mental sempre existiam. As pessoas estão valorizando muito mais o bem-estar, procurando ajuda depois da pandemia. Eu, como psicóloga, percebo isso, né? Já falei aqui com vocês, como depois da pandemia eu me dediquei à psicologia clínica, justamente porque começou a ter muito paciente, porque na pandemia realmente as pessoas tiveram mais interesse em cuidar da saúde mental. Ok? Comenta aqui, então, se teve alguma notícia aí de saúde mental que você viu essa semana, que você gostaria que nós comentássemos no próximo programa. E também, se você concorda, não concorda com tudo que saiu aqui. Claro, é ciência, né? Então, quando eu falo não concorda, é no sentido assim de, poxa, esse estudo podia ter sido pautado numa outra linha, eu não acho que seja interessante buscar um estudo sobre isso, ou super concordo, que bom que a saúde mental está evoluindo, enfim. Espero comentar aqui de vocês sobre o news, ok? Oi, pessoal. Vou falar com vocês hoje um pouquinho sobre o transtorno de personalidade borderline. Surgiu a ideia desse tema depois de alguns diagnósticos, alguns pacientes também que eu trato que possuem esse transtorno, e também do quanto as pessoas procuram por esse tipo de conteúdo, de informação, e acabam não encontrando, porque a gente está acostumado a falar muito de ansiedade, depressão, transtorno de ansiedade generalizada, esses que são transtornos, entre aspas, né, considerados mais comuns por conta da estatística. Mas 20% dos brasileiros possuem diagnóstico
formado já, o diagnóstico já feito desse transtorno de personalidade que eu vou falar com vocês aqui hoje, tá? Esse transtorno também é conhecido como transtorno de personalidade limítrofe, que é, na verdade, como o próprio nome já diz, pessoas que vivem no limite ali das suas emoções. São pessoas que têm muita instabilidade emocional, e diferente do transtorno de personalidade bipolar, essas pessoas elas não vão da mania, que é estado de euforia, para a depressão. Elas vão da instabilidade mesmo. Às vezes elas estão ok, às vezes muito tristes, e são crises, assim, e sentimentos, emoções muito conturbadas. E as pessoas que possuem esse transtorno, elas sofrem ainda mais pelo fato de que, como esse transtorno ele é pouco conhecido, as pessoas não entendem nem que ele existe, né? Muitas pessoas sabem nem que ele existe, então não conseguem entender o convívio com essas pessoas, e de fato ter empatia, né? Então, esse conteúdo de hoje é mais para isso. Lembrando, todas as vezes que eu falo, ou que eu falo aqui no programa de diagnósticos, né, de sintomas relacionados a algum transtorno, alguma psicopatologia, não é com a intenção de você realizar o autodiagnóstico, não concordo com isso. A ideia, na verdade, é que você conheça, que você olhe para o lado e veja, nossa, acho que eu posso falar isso ou para si mesmo, né, ou falar isso para fulano, ciclano, que pode ser que o que ela sinta, o que ele sinta seja relacionado a esse transtorno e procurar ajuda profissional. Quem pode diagnosticar? Sempre psiquiatra ou psicólogo, ok? Então, vamos lá. O transtorno de personalidade borderline é caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais, instabilidade na autoimagem, flutuações extremas de humor e impulsividade. O diagnóstico é por critérios clínicos. O tratamento é com psicoterapia e fármacos. O que significa diagnóstico com critérios clínicos? Significa que não tem nenhum exame de ressonância, de imagem, ou um exame de sangue que possa testificar esse transtorno. Ele é feito com base clínica, então o psicólogo e o psiquiatra faz ali algumas análises clínicas e consegue, a partir da hipótese diagnóstica, de fato, diagnosticar o paciente, ok? Essas pessoas que têm borderline, geralmente são 100% emoção. Elas não toleram ficar sozinhas, têm muita dificuldade porque se sentem muito abandonadas, sempre tem sintomas, assim, de abandono mesmo. Ah, por que fulano me deixou? Ou então, essa pessoa está indo embora, não sai da minha vida, eu preciso de você. Essas pessoas, elas só sentem que são humanas quando elas estão conectadas a outra pessoa. Então, muitas vezes, não é nem um amor eros, mas é um amor de me ajuda, fica comigo, eu não quero ficar sozinha, eu preciso de companhia, porque eu só sou gente se você estiver aqui comigo. Além disso, além de não tolerar ficar sozinhos, esses pacientes fazem esforços frenéticos para evitar abandono, e quando eles fazem esses esforços, acabam gerando crises, e nessas crises, esses pacientes tendem a se machucar, ou têm tendência também a machucar o outro. Normalmente são pessoas que praticam automutilação ou machucam as outras pessoas com palavras ou ações, de tal forma que leva os outros a resgatá-los e cuidar deles. Então, fica quase que impossível uma pessoa sair da vida da pessoa que tem borderline, porque quando essa pessoa vai tentar sair, ela acaba que começa a ter crises, ter dificuldade por causa da sensação de abandono. A prevalência descrita dos transtornos de personalidade limítrofe nos Estados Unidos varia. Estima-se que a prevalência média seja de 1,6%, mas pode chegar a 5,9%. Como eu disse, aqui no Brasil, 20% da população já foi diagnosticada com esse transtorno. Tem pessoas que nunca serão diagnosticadas, né? Quando a gente fala de diagnóstico, assim, se tem 20% diagnosticados, pode colocar um número muito maior aí, que são daquelas pessoas que não são diagnosticadas. Né? No borderline, por exemplo, as pessoas elas podem ser consideradas carentes ou confundidas com quem tem transtorno bipolar, ou uma pessoa que tem muita instabilidade de humor e é uma pessoa difícil de se relacionar, e na verdade pode ser o borderline. As comorbidades são complexas. Os pacientes com frequência têm alguns outros transtornos, né? Então, muitas vezes tem outros transtornos associados ao borderline.
depressão, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de personalidade, anorexia, bulimia, porque as pessoas com borderline, elas costumam ter muita dificuldade de autoimagem, costumam olhar para si e considerarem-se diferentes do que elas são realmente. Então, elas costumam não se achar boas o suficiente, costumam não se achar bonitas, enfim. Então, tem uma dificuldade de autoestima. Certas pessoas podem apresentar tendência genética de ter respostas patológicas ao estresse do meio ambiente, e o transtorno de personalidade borderline parece claramente ter um componente hereditário. Parentes de primeiro grau de pacientes com transtorno de personalidade borderline são 5 vezes mais propensos a ter a doença do que a população em geral. Distúrbios nas funções reguladoras dos sistemas cerebrais e de neuropeptídeos também podem contribuir, mas não estão presentes em todos os pacientes com transtornos de personalidade borderline. Normalmente é quando a pessoa ou ela sofreu algum abandono na infância, alguma rejeição, entendeu de forma errada, ou sofreu alguma morte, né? Alguém foi embora, alguém morreu e aquela pessoa sentiu que foi abandonada. Tudo isso pode gerar aí o borderline, ok? Quando os pacientes com transtorno de personalidade borderline acham que estão sendo abandonados ou negligenciados, eles sentem medo intenso ou raiva. Por exemplo, eles podem ficar com pânico ou furiosos quando alguém importante para eles está alguns minutos atrasado ou cancela um compromisso. Eles pensam que esse abandono significa que eles são ruins. Eles temem o abandono em parte porque não querem estar sozinhos. Esses pacientes tendem a mudar o ponto de vista que têm de outras pessoas de forma abrupta e dramática. Podem, às vezes, gente, idealizar um potencial cuidador ou uma pessoa que eles amam muito porque está no início do relacionamento. Aí, quando aquela pessoa não responde exatamente da forma como o borderline deseja que seja respondido, né, que é com muito carinho, muita atenção, não deixar sozinho, essas pessoas começam a se sentir desiludidos, e aí começam a querer desprezar ou ficar irritado com a pessoa que não está dando ali a atenção que esse borderline precisa. Essa mudança da idealização para a desvalorização, ele começa a refletir um pensamento maniqueísta, divisão e polarização do bem e do mal. Então, começa assim, eu te amo, mas se você está demonstrando que vai me abandonar, então você vai conhecer o meu pior lado. Esse é o borderline, ou border, como as pessoas costumam chamar, ok? Lembrando também, né, essas pessoas que têm borderline, elas podem sentir empatia e cuidar de outra pessoa, mas elas só fazem isso se elas sentirem que quando elas precisarem, aquela pessoa também vai estar do lado delas. Elas não conseguem ajudar de forma altruísta apenas. Sempre poxa, vou ajudar porque eu sei que se um dia eu precisar e ficar sozinha, essa pessoa também vai me ajudar. Geralmente, quem tem esse transtorno tem dificuldade de controlar sua raiva e muitas vezes se tornam inadequados e intensamente irritados. Podem expressar sua raiva com sarcasmo cortante, amargura, falação irritada, muitas vezes direcionada ao cuidador ou amante por negligência ou abandono. Após a explosão, eles muitas vezes sentem vergonha e culpa, reforçando seus sentimentos de que são maus. Aí, o que acontece, né? Às vezes as pessoas com borderline estouram, porque, poxa, aquela pessoa que eu amo, aquela pessoa que é o meu cuidador, que é o meu protetor, não tá me amando do jeito que eu desejo. Então, essa pessoa entra em crise, e nas crises se corta, tem tendência à violência a outras pessoas, sejam verbais ou físicas. E aí depois acabou a crise, se sente mal e reforça o pensamento de que, poxa, eu sou malvada, eu sou má, eu sou mal, enfim. Bom, uma coisa também interessante de comentar. As pessoas com borderline, elas mudam a sua imagem física e também seus objetivos de forma muito abrupta. Por quê? Porque elas acabam se moldando a partir daquela pessoa que está ali junto com ela, para ela não ser abandonada. Então, se namora um jogador de futebol, começa a gostar de futebol. Se namora uma professora, começa a gostar de coisas de dar aula. Se namora uma pessoa que gosta de videogame, começa a querer se tornar uma pessoa gamer também. E assim, sucessivamente. Eu torcia para um time, mas como namoro uma pessoa que torce para outro time, eu começo a torcer pelo time daquela pessoa. Isso também, lógico, tem base na carência, mas por conta desse transtorno mesmo, medo de ser abandonado. Então, quanto mais perfeita for para aquela pessoa, menor a chance dela ir embora.
E aí, assim, justamente porque essas pessoas, elas exigem muito do parceiro, da parceira, que fique ali com elas e que não as abandone, quando estão em crise, então elas ficam extremamente irritadas de pensar, poxa, eu ajudei você quando você precisou e agora você vai me abandonar? Então, é mais ou menos dessa forma que funciona. Sara, como que acontece em relação ao tratamento desse transtorno? Ele é feito com psicotrópicos, né? Então, a necessidade da medicação, que é prescrita por psiquiatra, e a terapia com psicólogo. Geralmente, terapia cognitivo-comportamental é o melhor para condicionar novos comportamentos aí a partir desse transtorno. O psicólogo ou psiquiatra pode diagnosticar, então, se você se identificou ou pensa que alguém pode se identificar com esse vídeo, não, como eu disse no começo, a ideia não é você se autodiagnosticar, mas procurar um profissional psicólogo ou psiquiatra para te ajudar, então, nessa dúvida e assim ter o diagnóstico formado, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem comentar alguma coisa, coloca aqui nos comentários, que eu faço questão de responder para vocês. Pessoal, no minutinho de sabedoria aqui, na nossa pílula de sabedoria, eu queria comentar com vocês sobre a necessidade do confronto. É isso mesmo. Às vezes, nós olhamos para alguma situação com pessoas que nós amamos e não damos a real importância de confrontá-las em amor, de falar que tem algo que está errado, de falar que tem algo que precisa ser mudado. E nós estamos mais acostumados, ou a gente tenta estar muito próximo a bajuladores. Às vezes a gente tem um ego muito ferido, e uma forma aí de recuperar essas feridas, muitas vezes, é ficar muito perto de quem nos bajula. Mas nem sempre estar perto de bajuladores é uma decisão sábia para quem quer evoluir e crescer. Então eu queria ver com vocês, quem são as pessoas hoje que te confrontam em amor, que falam aquilo que você precisa melhorar? É claro que eu estou falando, assim, daquelas críticas de pessoas que você sabe que te amam, que apesar de duras, vêm de forma mansa, tranquila, que te confrontam no sentido de você olhar para si e ver o que você precisa mudar.
A gente não pode se importar tanto com a opinião dos outros, mas daqueles que estão muito distantes de nós, mas nós precisamos ter referências, ter pessoas que nos apoiam, que nos acolham e que nos ajudem a evoluir. E também, por outro lado, nós podemos ser essas pessoas na vida de alguém, né? Então, olhar para o lado e olhar para as pessoas que você convive e falar, poxa, alguém precisa avisar essa pessoa que esse comportamento não é legal, então esse alguém serei eu, tudo bem, então vamos lá. Essa é a minha missão? Então, ok, eu vou falar para essa pessoa, confrontá-la em amor, mostrar para ela que o que ela está fazendo não é interessante, que existe um outro caminho para seguir, mas acima de tudo respeitando, porque assim, o que é o certo, né? Existe, teoricamente, assim, uma ética universal, né? O que é certo, o que é errado, baseado em alguma coisa. Como a gente vive num mundo muito, ou num país, em sua maioria cristã, geralmente as pessoas, elas seguem uma ética aí meio bíblica, meio cristã, mas e se a pessoa não for, né? Então, você tem que respeitar aí o pensamento e a visão dela. Então, você confronta até a página 2, né? Você confronta respeitando o limite do outro. Mas eu costumo fazer um parâmetro, assim, para ser um pouco mais democrática e respeitar todo mundo, eu faço assim, bom, o que ela está fazendo está prejudicando ela mesma? Então eu preciso confrontar. Mas não é não é prejudicando moralmente, na minha visão do que é certo e errado, mas prejudicando no sentido de realmente trazer involução ou para trazer algum tipo de consequência que ela não vai, que ela vai precisar arcar depois e que talvez não tenha necessidade. Ou então, isso que ela está vivendo prejudica outra pessoa, que aí também eu preciso confrontar. Então, observe aí se você, dessas duas frentes, né, não está vivendo muito próximo de pessoas que só te bajulam, que tudo passa a mão na sua cabeça, que passa pano, né, como é a gíria atual, que sempre acham que você está sempre certa, sempre inteligente, sempre ok, ou se você, e se você precisa aí conhecer, se conectar com pessoas que de fato confrontem e mostrem para você o que você precisa mudar e melhorar. E também te desafio a ser essa pessoa na vida de outras, né? Poxa, será que se eu falar isso para a Sara, ela não vai se sentir melhor? Será que se ela seguir por esse caminho, as coisas não vão melhorar para ela? Será que realmente essa decisão que ela está tomando é a correta? Então, façam essa reflexão e entendam que amar também é confrontar. Amar não é bajular. Bajular é preocupante. Bajulação, né? O famoso puxa-sardinha que falam, né? Enfim, no ditado popular, é mais preocupante. Então, foquem nisso e façam essa reflexão, ok?